Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma aula então para resolução de exercícios relacionado aos exemplos aí aplicados à dinâmica de rotação. Então, sem muita demora, vamos lá para os nossos exercícios de hoje. Bem, a primeira questão que temos aqui hoje, ela começa o seguinte: letra A, encontre o momento de inércia de uma barra uniforme de comprimento L e massa M, girando em torno de um eixo perpendicular à barra e posicionado em sua extremidade. Letra B. Determine o momento de inércia para a mesma barra, girando com eixo perpendicular no centro da barra. Considere que a barra tem espessura desprezível. Então a gente tem a seguinte barra aqui. Ela tem então uma espessura aqui desprezível, embora ela possa se comportar aqui como um cilindro, mas o diâmetro dela é tão pequeno que a gente despreza isso. Ela vai estar girando então em torno de uma das suas extremidades, como ilustra aqui na figura. O comprimento total dela é L. E a gente vai começar então analisando aqui uma pequena fração da sua massa, ou seja, um pequeno dm, né, infinitesimal, que nesse caso aqui, tá, ele vai chegar a essa relação aqui, como a gente vai demonstrar aqui ao longo do exercício. Então, primeiramente, para calcular esse momento de inércia aqui, a primeira coisa que a gente vai escolher é um elemento de massa dm. Vamos pegar então um pedacinho infinitesimal ali da nossa barra, tá? Considerando então que essa barra ela tem uma massa total emão aqui, ao longo de todo o comprimento L ali da barra. Assim então eu posso escrever que o momento de inércia vai ser a integral de 0 até L de x ao quadrado dm. Lembrando que x então é o eixo ao longo do comprimento da nossa barra, tá? Bem, precisamos então encontrar quanto que vale esse dm. Para isso então a gente parte ali do princípio da massa por unidade do comprimento, também conhecida ali como a densidade nesse caso. A densidade então ela pode ser escrita aqui como uma densidade linear. Nesse caso então ela vai ser a massa total da barra dividido pelo seu comprimento da barra, tá? Porque eu estou escrevendo aqui a densidade linear, não a densidade volumétrica, simplesmente porque o problema definiu para a gente ali que a espessura dela é desprezível, então a maior contribuição aqui, nesse caso, vai ser referente ao comprimento e não à espessura da nossa barra. Por isso, então, a densidade aqui linear. Bem, conhecendo então essa densidade aqui linear, eu posso relacionar então ela com uma fração da nossa massa, né, ou seja, o nosso dm. Nesse caso, então, vai ficar aqui dm é igual a ρ dx. Lembrando que dx, então, vai ser a parte relacionada ali justamente com o comprimento da nossa barra. Portanto, eu vou ter então que dm aqui vai ficar m sobre L dx. Uma vez então que eu conheço agora quanto que vale esse dm, eu vou aplicar ele na nossa integral ali para o momento de inércia. Então ele vai ficar então a integral de 0 até L de x quadrado m sobre L dx. Como m sobre L não depende de x, posso tirar ele fora da integral, vai ficar então a integral de 0 até L de x quadrado dx, que é uma integral que a gente já está acostumado a resolver. Portanto, a gente chega a m sobre L, 1/3 de x ao cubo, variando de 0 até L. Como o nosso termo inicial aqui é 0, vai ficar então o L final, substitua ele aqui na nossa relação, vai ficar ml L ao cubo sobre 3. Eu posso simplificar aqui os L's, portanto, eu vou ter que I é igual a 1/3 de ml ao quadrado. Bem, feito isso então, na letra B, ele pede para a gente calcular novamente o momento de inércia, só que agora com o eixo de rotação deslocado para o centro da nossa barra. Tá? Então, aqui girando para o centro da barra, a gente vai aplicar então o teorema do eixo paralelo.
que ele diz então para a gente que esse novo momento de inércia, nesse caso o momento de inércia aqui no centro de rotação, vai ser o momento de inércia inicial mais h ao quadrado vezes m, onde esse h então aqui é a posição onde vai estar o novo eixo de rotação, nesse caso aqui o centro da nossa barra. Portanto, o momento de inércia original, que era 1/3 de ml ao quadrado, que a gente calculou na letra A, mais h, então, agora o quanto que ele deslocou o nosso eixo, então, em relação à nossa barra ali, ele vai estar deslocado ali metade do comprimento dela, ou seja, L sobre 2 ao quadrado vezes m. Trabalhando, então, esse quadrado aqui dentro, vai ficar 1/3 de ml ao quadrado mais 1/4 de ml ao quadrado. Eu tiro o mínimo aqui, que dá 12, vai ficar 4 menos 3 ml ao quadrado. O que sobra então para a gente que o novo momento de inércia aqui no centro da barra vai ser 1/12 de ml ao quadrado. Tá? Então, uma resolução simples aí, aproveitando o resultado anterior, aplicando o teorema do eixo paralelo. Para a nossa questão número 2, temos o seguinte. Uma partícula em rotação tem um raio dado por r igual a 3t ao quadrado i mais 6t ao quadrado j. E um momento angular p 5t ao quadrado i mais 12t ao cubo j. Determine o momento angular da partícula. Nesse caso, então, aqui a gente vai ter um raio em movimento aqui do nosso sistema, tá? Assim como o nosso momento angular ali, que também tem uma dependência temporal nesse caso aqui. Para a gente resolver, então, aqui, calcular o momento angular, que é pedido, a gente utiliza, então, a definição de momento angular, tá? L, então, é o produto vetorial de R com P. Nesse caso, então, basta, como a gente tem as coordenadas, então basta a gente resolver esse problema aqui encontrando o determinante da nossa matriz. Então, um momento angular, nesse caso aqui, ele pode ser dado então por IJK na primeira linha. Aqui a gente vai utilizar o nosso primeiro vetor, multiplicando, nesse caso aqui, o raio, né? 3t ao quadrado, 6t ao quadrado, o componente k dele vale 0. E, por fim, o nosso momento linear, nesse caso aqui, 5t ao quadrado, 12t ao cubo, e a componente k dele também vale 0. Eu dobro, então, aqui as duas primeiras colunas, multiplico aqui na diagonal, e sobra, então, aqui que o momento angular ele vai valer 36t à quinta na direção k, menos 30t à quarta na direção k. E como era esperado, como eu tinha os dois primeiros vetores aqui contidos no plano na direção IJ, né, ou seja, em XY, é de se esperar então que o nosso momento angular, que é o produto desses dois vetores ali, segundo a regra da mão direita ali, ele ia ser um vetor perpendicular, tá? Apontando aqui para fora desses dois planos. E é o que a gente observa aqui. Tá? Ou seja, ele é um vetor perpendicular porque ele está totalmente contido aqui na direção K. Tá? Portanto, então aqui ele faz todo sentido para esse momento angular. Questão número 3. Uma partícula de massa m, partindo do repouso, cai do ponto A, figura ao lado, paralelamente ao eixo OY. Calcular o momento da força que atua sobre m em relação à origem O, em um instante t qualquer. Letra B. Calcular o momento angular de m em um instante t qualquer em relação à mesma origem. E letra C. Mostrar que a relação tal igual a dl dt conduz a um resultado correto quando aplicado a um conhecido problema. Então a figura que nós temos é esta. Tá? Então inicialmente aqui nós temos a nossa partícula m saindo do ponto A aqui, deslocando até essa situação, ou seja, ela está caindo aqui.
Nesse caso, então, ela está sujeita a uma força gravitacional mg e o momento dela é dado por mv. O raio, então, aqui, ou seja, o comprimento aqui desse eixo aqui é dado por r, formando um ângulo θ aqui nessa dada relação. Então, para a letra A aqui, como ele pediu para calcular o torque, a gente parte então que o torque é dado pelo produto vetorial do raio pela força F. Tá? Nesse caso aqui, como eu vou determinar o módulo, tá? Então esse módulo pode ser escrito então como sendo RF seno de θ, lembrando que θ é o ângulo entre R e F. Nesse caso, então, quando a gente faz a análise para encontrar aqui quanto que valeria esse seno de θ aqui, tá? Bem, eu teria então, considerando θ como esse ângulo aqui, tá? Ele seria cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso, então, aqui, o cateto oposto ele vale justamente B. Portanto, eu posso escrever aqui que R seno de θ é igual a B. E a nossa força, como é dado no próprio problema ali para a gente, é dado então pela força-peso, nesse caso, mg. Logo, então, substituindo aqui na relação anterior, a força e o valor de R, né? Nesse caso, então, eu vou ter que o torque vai ser mg vezes B, que é o comprimento inicial ali que a nossa partícula estava sendo abandonada. A orientação, então, para o nosso torque agora, né, o nosso vetor torque, uma vez que a gente calculou o seu módulo, ele vai ser dado, então, pela regra da mão direita. Assim, então, ele vai estar orientado, primeiramente, perpendicularmente ao plano formado por R e F, tá? E, assim, ele vai estar obedecendo, então, essa regra da mão direita aqui, saindo, né, desse plano ali. Ou seja, orientado para fora desse plano. Na letra B, ele pede para calcular o momento angular, tá? E a definição então do momento angular, então, ele vai ser o produto vetorial de R, né, que é o raio, com P, que é o momento linear. Nesse caso, então, um módulo desse momento angular, ele pode ser escrito então como sendo RP seno de θ. Novamente, RP seno de θ, como a gente fez ali para a letra A gente sabe que R seno θ é igual a B, ou seja, o comprimento inicial ali que a partícula estava em relação à sua origem, e o momento, tá, linear, como o próprio problema falou para a gente, ele vale mv, e como a força que estava atuando sobre ele ali era uma força gravitacional, a velocidade nesse caso, então aqui a gente pode considerar ele como sendo uma queda livre. Tá? Então essa velocidade vai ser a aceleração vezes o tempo, nesse caso, como é uma queda livre, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, g, portanto V aqui vai ser gt. Portanto o momento vai ser mgt. Logo, para a gente calcular o módulo desse momento angular, eu vou ter então aqui mgb vezes t. E aí a gente já tem esse momento angular, o módulo do momento angular. Falta então determinar aqui novamente qual que é o sentido desse vetor, tá? Da mesma forma, ele obedece à regra da mão direita e da mesma forma que a gente tinha ali para o torque, o nosso momento ele vai estar orientado paralelamente ao nosso vetor torque. Na letra C, vamos determinar então agora o torque utilizando a relação então da derivada do momento angular em relação ao tempo. Ela tem que chegar então à mesma condição do torque. A gente tem que verificar se essa relação aqui ela é verdadeira. Então a gente vai utilizar então a relação do torque que a gente encontrou na letra A e a relação do momento angular que a gente encontrou na letra B. Vamos efetuar então essa derivada e vamos verificar então se ela é verdadeira. Então a gente tem aqui o torque, que vai ser mgb, e
a derivada do momento angular, então a derivada de mgbt com relação ao tempo. Nesse caso, então, uma vez que eu derivo ele aqui do lado direito, eu vou ter em relação ao tempo simplesmente mgb, que é igual aqui ao nosso lado esquerdo. Então, uma vez que eu tenho aqui essa identidade, eu posso afirmar então que o torque também é descrito como dl dt. Nesse caso, então, ali ele passa a ser verdadeiro. Nossa quarta questão, a gente tem então o seguinte: um objeto é constituído de 4 partículas, cada uma com uma massa m, que estão conectadas por barras de massa desprezível, formando um retângulo de lados 2A e 2B, como mostrado na figura. O sistema gira com velocidade angular ômega em torno de um eixo no plano que passa pelo centro, como mostrado. Letra A, encontre a energia cinética desse objeto. Letra B, verifique o resultado do item anterior, calculando individualmente a energia de cada partícula e finalmente somando cada uma delas. Então, a figura que temos é a seguinte: temos 4 partículas aqui. Todas elas, então, ela tem a mesma massa, como o problema fala, massa m, e elas estão separadas aqui pelos respectivos raios, R1, R2, R3 e R4. E a separação que eu tenho aqui total entre uma partícula, um conjunto de partículas aqui, é dado então por 2A, e o nosso eixo de rotação aqui é no meio, né, justamente aí na medida A, né, passando por essas partículas. Portanto, o raio R aqui, tá, de cada uma delas, também vai ser A. Então, para a gente calcular a energia cinética no sistema rotacional, a gente utiliza então o seguinte: a energia cinética vai ser meio do momento de inércia, a velocidade angular ao quadrado. Primeira coisa, então, a gente precisa determinar o momento de inércia. A gente aplica então a definição. O momento de inércia total aí do sistema vai ser a somatória das massas vezes o raio ao quadrado, tá? A gente pode utilizar essa relação aqui da somatória porque a gente tem uma quantidade de partículas aí pequena, né? A gente só tem 4 partículas. Se a gente tivesse aí uma quantidade muito grande, a gente utilizaria aqui a integral. Mas nesse caso aqui a somatória resolve para a gente. Portanto, então, eu vou ter a massa M1, R1 ao quadrado, M2, R2 ao quadrado, assim então até R4 e M4. Bem, como a gente pode ter ali do nosso problema, as massas são todas iguais, então elas valem m, e os raios, então, que é a distância que eu tenho aqui dessa figura, tá? Eles vão ser também idênticos, tá? E nesse caso aqui, como ele está passando aqui com o eixo de rotação pelo centro, então metade das distâncias que eu tenho aqui entre essas duas partículas, portanto, o raio vale A, tá? Então, todos os raios são idênticos e eles também valem A ali, que é metade da separação ali das duas partículas. Nesse caso, então, a gente substitui aqui nessa somatória, então o momento de inércia vai ficar ma ao quadrado 4 vezes, então 4ma ao quadrado. Uma vez conhecido então esse momento de inércia, a gente substitui ele aqui na energia cinética, vai ficar meio de ômega ao quadrado vezes i, ou meio de 4m ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Eu posso simplificar aqui o 4 com 2, vai ficar 2 vezes ma ao quadrado ômega ao quadrado. Então, encontramos aí a energia cinética desse conjunto aí de partículas girando em torno do eixo ali central. Na letra B, então, pede para a gente fazer então a somatória das energias individuais, né, das energias cinéticas individuais de cada partícula. Nesse caso, eu vou pegar então com a energia cinética a somatória de todas as partículas, né, da energia cinética de todas as partículas, ou seja, a primeira partícula m, meio de ma ao quadrado, ômega ao quadrado, tá? Como todas as partículas têm a mesma massa e têm o mesmo raio, tá? Então eu vou escrever isso daqui 4 vezes, tá? Eu posso então multiplicar simplesmente por 4 esse produto aqui, colocando ele em evidência.
4 de meio de ma ao quadrado ômega ao quadrado, e eu vou chegar então no mesmo resultado da letra A, que é 2ma ao quadrado ômega ao quadrado, né? Como queríamos demonstrar. Bem, portanto, pessoal, a gente encerra aqui a resolução desses exercícios relacionados aí à parte de dinâmica rotacional, tá? Foi relacionados aí os exemplos aí de aplicação diretas, são exercícios aí bem conceituais que vão ajudar bastante vocês aí na resolução da prova, tá? Essa parte, como ela ficou muito em cima da hora ali, ela não vai ter lista de exercícios, tá? Então a gente vai considerar ali, na média de vocês, as 4 primeiras listas aí que vocês resolveram, tá? A última prova aí, ela vai ser uma parte aí bem tranquila, estudem bastante os conceitos, principalmente relacionados ao que foi aplicado aqui nessa última aula. Vou publicar ainda uma aula para vocês de resumo desse conteúdo, tanto da parte de cinemática quanto da parte de dinâmica da rotação, tá? Então, também não deixem de assistir esse resumo ali, que vai auxiliar vocês aí na nossa última prova, tá bom? Então, vou ficando por aqui, agradeço a paciência de vocês e a gente se vê então em uma próxima oportunidade. Até mais!